A gente vai falar sobre um outro aspecto também da vida do idoso, que é a moradia. Quem participa aqui do nosso debate, a gente convidou a arquiteta Daniele Goulart, ela é especialista em arquitetura contemporânea e gerenciamento de obra. Tudo bom, Daniele? Oi, Daniele, bom dia, tudo bem? Daniele, tem uma pesquisa do IBGE que mostra o número de idosos que moram sozinhos. É um número assustador, são cerca de 3 milhões de pessoas morando sozinhas, e muitas precisam de uma casa mais adaptada por conta da idade, né? Quais são as principais adaptações que vocês desenvolvem para esses idosos? Em primeiro lugar, porque eu tenho uma avó de 95 anos que mora sozinha. Olha. E é extremamente ativa, aposto. Totalmente ativa. Então, é inspiração para mim, por isso que eu faço muitos projetos nesse perfil. O principal motivo da nossa preocupação são os tombos, porque uma recuperação nessa idade mais avançada é bem complicada. Então, para qualquer pessoa em casa, tirar tapete, piso que não seja escorregadio. Hoje em dia, se for fazer uma reforma, tem muitos pisos antiderrapantes, principalmente em área molhada, que seria banheiro, cozinha, né? Box, por exemplo, em banheiro, que são grandes fatores de acidentes. Se puder tirar a porta ou ter uma porta mais larga também, isso também evita, né? E ter os suportes para poder segurar no banheiro, na cozinha também. A parte molhada da casa realmente é mais preocupante. Daniela, a gente está com algumas imagens aí, já vendo algumas situações. Eu queria saber o seguinte: às vezes, o idoso, ele vê tudo isso, toda essa mudança, com um certo preconceito, né? Porque é mostrar para ele algumas, vamos dizer, algumas dificuldades, algumas incapacidades. Os projetos hoje estão mais bonitinhos, vamos dizer, né? Não tem aquela coisa mais reta, aquela linha muito reta, né? Parece, né? Precisa disso, né? Dessa vez, se ficar mais integrado, por exemplo, ao projeto da casa, né? Pode ser que dá essa sensação um pouco mais de... Porque tem que trazer essa alegria para a pessoa ter... Né, ela poder planejar o amanhã. A pessoa está com a cabecinha funcionando, ela vai longe, né? Então, se você faz uma decoração mais alegre, que não tem a cara, vamos falar assim, de hospital, né? Ela fica muito feliz, né? E agradece. Sem dúvida. Doutora, eu queria saber qual é a projeção que a área médica faz para o novo idoso, para o idoso no futuro, e a sociedade está preparada para lidar com esse novo tipo de sexagenário, septuagenário, octogenário e aí por diante? Na verdade, assim, eu acho que a sociedade atual não está pronta para isso. Eles, na verdade, envelheceram rapidamente e nada estava pronto para isso. O Brasil não se preparou para o envelhecimento. Eu espero que daqui a 20, 30 anos, sim, a gente tem uma sociedade muito mais receptiva ao idoso, que entenda que seu corpo muda, mas que ele ainda continua muito ativo, né? E que eles vão estar presentes desde o mercado financeiro, né? Quer dizer, eles tanto vão viajar, eles vão fazer cursos, que você vai ter que ter este material, como você vai ter também a necessidade de um sistema de saúde adequado a cuidar dos seus problemas que acontecem quando a gente vai ficando mais velho. Então, eu espero sim que a gente acorde e passe a projetar esse futuro e nos prepararmos para esse novo idoso que está vindo aí com tudo. Então, doutora Cibele, a Alba Almeida, ela faz uma pergunta, às vezes, que você pode até perceber isso, essa realidade no seu consultório. Vamos ver aqui no telão a pergunta da Alba. Ela fala sobre essa mudança, né? Como se faz para melhorar a visão, entre aspas, dos mais jovens para com os idosos. Como conscientizá-los, né? Você percebe essa realidade, às vezes, no consultório e tem que conversar com os mais jovens mesmo? A gente precisa conversar desde a criança. Então, o contato hoje da criança com seus avós é muito comum hoje. Avô que vai pegar a criança na escola, avô que participa ativamente, leva uma criança para uma festinha. Então, os avós, eles estão muito presentes hoje em dia. Eles se tornaram uma peça fundamental, principalmente em cidades grandes, para esse gerenciamento da família. Eu acho que isso vai nos levar a ter, no futuro, crianças que vão ser adultos, que vão respeitar mais esses idosos. Por um lado. Por outro lado, as pessoas que hoje são adultos, né, essas pessoas eles têm muita dificuldade, às vezes, de admitir que seu pai, sua mãe, sua tia
que foram pessoas muitas vezes ícones para eles, que eles estão envelhecendo e que eles têm mudanças, que eles estão diferentes. Não necessariamente eles estão doentes, mas o organismo muda, a força muda, a composição corporal muda, a sua forma, o seu equilíbrio muda. Então, tudo isso precisa ser bem trabalhado e é possível sim a gente ter um envelhecimento saudável. Agora, precisa fazer todo a programação para isso. E eu acho que programar a cabecinha dos mais novos de que o idoso é uma pessoa que tem uma bagagem de vida muito grande, tem experiência, coisas que essa criança, esse adolescente não vai ter. Isso é um trabalho de anos mesmo. A gente tem que programar esse entendimento da criança e do adolescente do que é o novo idoso. Professor Gilberto, o senhor estava falando anteriormente sobre quanto mais cedo a gente começar a guardar dinheiro, melhor. Agora, tem várias áreas da vida, porque cada geração de idosos é diferente da outra, né? Cada vez tem mais coisa para os idosos fazer. Quer dizer, tem como a gente dar essa dica de que tipo de investimento seria melhor para cada área da vida? Por exemplo, para a saúde, você investe seu dinheiro na poupança a partir de agora. Para uma viagem, você bota num outro fundo. Quer dizer, que tipo de rendimento seria melhor para cada área da vida no futuro? Na verdade, Raquel, o que se orienta é que quando a pessoa começa a formar esse fundo para a melhor idade mais cedo, ao longo dos seus 20, 30 anos, ela pode buscar investimentos mais arriscados. E aí não depende do que ela vai utilizar no futuro. Porque às vezes, com 30 anos, por exemplo, é muito difícil você saber com precisão no que você vai utilizar aquele recurso. Então, uma pessoa mais jovem, por ter mais tempo de acumulação de prazo, ela poderá optar por, às vezes, uma bolsa de valores, não deixar tudo em renda fixa. À medida que ele vai se aproximando, em termos de tempo, do momento do usufruto daquele patrimônio financeiro, ele deve buscar investimentos financeiros mais seguros, como títulos de renda fixa, por exemplo, os títulos do governo, então aplicações de baixo risco, porque, dependendo da idade, ele vai precisar daquele dinheiro ou talvez não tenha mais o tempo suficiente de, por exemplo, esperar a performance daquele investimento. Exemplo, tivemos uma crise em 2008. As bolsas de valores até agora não recuperaram o patamar de antes da crise. Um idoso que tivesse toda a sua poupança em bolsa de valores, ele, ao longo desses últimos anos, ele não conseguiu usufruir desse benefício que ele fez ao longo da sua vida. Então, por isso, é preciso ter pelo menos uma pequena parcela em algum investimento, como caderneta de poupança. Daniele, a arquitetura também se adaptou ao mercado, né, para esse novo idoso? Porque, na verdade, é o seguinte, eu falo economicamente, né, que a gente está falando aqui, né, porque, na verdade, não tem como você se preparar para, talvez, que tipo de deficiência ou de problema que você vai precisar de mais ajuda na terceira idade. Então, às vezes, você é surpreendido, né, olha, não, agora eu vou precisar de ajuda, por exemplo, nessa área ou nesse cômodo. Como, por exemplo, o mercado se prepara na hora até de negociar mesmo, né? Na verdade, assim, no ramo imobiliário, se você for uma loja comprar, você vai ver sempre a mesma padronagem. Não existe muito uma preocupação. O idoso, ele vai encolhendo aos poucos, ele vai sentindo necessidade de... alguém falou aqui de locomoção, foi até a outra pessoa que estava entrevistada. Então, isso tudo tem que ficar sendo atento, porque a altura de cama, por exemplo, que a pessoa sentava para deitar há 30 anos atrás, não vai ser mais a mesma. E ninguém presta atenção nisso. Cadeira, isso tudo vai modificando. E você não acha no mercado peças para esse perfil de consumidor. Então, muitas vezes tem que ser desenhado e mandado fazer sob medida. Às vezes pode ficar mais caro, né? Com uma pena, né? Tem que juntar mais dinheiro para isso também, né, professor? Para adaptação da casa, aí, mais uma área tem que importante. Juntar. E nessa questão dos cuidados do idoso, Raquel, nós temos hoje uma questão muito importante, me permita só abordá-la rapidamente, que é a questão do PEC das domésticas. A legislação atual, ela igualou o cuidador à empregada doméstica. Então, aquela pessoa que faz companhia, que é uma coisa, tem um cuidador e você tem a enfermagem. A regulamentação profissional ainda é muito confusa, há projetos lá em Brasília sendo debatidos pelos parlamentares e hoje o custo de você ter um cuidador é muito caro porque você tem que pagar horas extras como se fosse empregado doméstico. É um profissional extremamente necessário, né, Raquel?